Olá! Hoje o Maio Sem Dor traz um convidado muito especial, o nosso querido parceiro, Dr. João Marcos Riso, que é médico anestesiologista, especialista em dor e ainda coordena o projeto Educador. Eu venho hoje trazer algumas perguntas muito importantes relativas ao tratamento medicamentoso, ao tratamento químico da fibromialgia. Doutor João, eu gostaria de lhe perguntar qual a importância do tratamento medicamentoso na fibromialgia. A importância do tratamento medicamentoso na fibromialgia, ele se dá na mesma medida do tratamento físico e da psicoeducação. Na verdade, se nós pegarmos uma fase de agudização, é evidente que talvez se carregue, usar esse termo, um pouco mais no que diz respeito a medicações analgésicas, se troque algum analgésico, se mantenha uma carga um pouco maior naquele momento, para que as coisas entrem no seu devido lugar e em seguida se retome o caminho, com menos medicações, com atividade física, e o paciente mantendo os pilares de pé, no tratamento da fibromialgia. Na verdade, a importância se dá na aderência ao tratamento, em fazer ajustes de forma periódica com o seu médico, reajustar. Algumas medicações podem precisar de monitorização laboratorial, dependendo, para ver fígado, rim, porque são medicamentos que podem se usar por um longo período, O tratamento da fibromialgia pode ter períodos em que você vai ficar completamente sem medicação, mas elas são uma parte importante dessa etapa, principalmente quando tem agudização, e muitas vezes da manutenção da fibromialgia controlada. Quais são os medicamentos geralmente utilizados no tratamento da fibromialgia? Quanto aos tipos de medicação que geralmente são utilizados no tratamento da fibromialgia, nós podemos dividi-los em analgésicos comuns, que são analgésicos daí classificados como não opioides, que não são da família da morfina, e analgésicos opioides. Eles não são medicamentos de uso prolongado na fibromialgia, mas eles entram de maneira importante, principalmente nas fases agudas, onde a gente tem bastante dor, Aí ele entra realmente com alguma necessidade. Os neuromoduladores são medicamentos essenciais no controle da fibromialgia. Nós temos dois tipos. Nós temos os neuromoduladores chamados da família dos anticonvulsivantes, aí a gente cita pregabalina e a gabapentina, que também pode ser utilizada, mas principalmente a pregabalina, que tem uma indicação melhor na fibromialgia, e a dose vai ser adequada a cada paciente. A gente faz uma coisa chamada titulação, que é começar com baixas doses e ir subindo devagarinho. Lembrando aqui que para qualquer medicação ou tratamento em fibromialgia, é importante usarmos o velho aforisma go low, go slow. Iniciar com baixa dose e aumentando muito lentamente. Exercícios, a mesma coisa. A gente emprega começando de baixo e titulando, achando a dose de cada paciente. Não tem receita de bolo. Outro tipo de medicação essencial é a turma dos antidepressivos. Antidepressivos não quer dizer é só o grupo. São medicamentos que têm indicação chamada indicação guarda-chuva. Ou seja, pegam várias indicações. Uma delas é a duloxetina, que hoje é a primeira escolha no tratamento da fibromialgia. Por quê? Porque ela restaura alguns neurotransmissores que são responsáveis pela via inibitória de dor. Existe uma coisa que é neuroplasticidade, hipersensibilização central, que é o mecanismo hoje mais conhecido e aceito do envolvimento central na fibromialgia, como se fosse, mal comparando, um termostato mal regulado.
nós temos que recetá-lo. E para isso, a atividade física e essas medicações, os neuromoduladores, são essenciais. Então, resumindo, hoje as medicações mais indicadas são do grupo dos neuromoduladores, principalmente duloxetina e pregabalina, e analgésicos, que são medicamentos sintomáticos para controle da dor. A gente ainda pode despender em algum momento medicamentos para correção do sono, quando isso é muito importante, né? Medicamentos para correção do trato intestinal, quando ele também está envolvido, quase como uma comorbidade, né? Junto com a fibromialgia. Mas aí são medicamentos que entram na adjuvância do tratamento medicamentoso. Gostaria de deixar alguma consideração final para as pessoas que estão realizando o tratamento? Poderia deixar de consideração para os pacientes em tratamento que o importante é ter seguimento. O tratamento da fibromialgia é um tratamento de controle. A gente controla essa dor causada por hipersensibilização central. Atividade física é essencial e alguns medicamentos são essenciais, mas não como automedicação. Tem que ter um controle. Não fique baixando e aumentando dose de medicamento sem conhecimento do seu médico, porque as coisas variam, claro, no dia a dia, mas tem que ter um segmento, um nível sérico adequado. A coisa tem que seguir em acompanhamento, tá? Às vezes, tem que fazer essa cobertura laboratorial para ver como é que o teu corpo está aceitando essas medicações, mas na grande maioria das vezes são medicações feitas para uso crônico, elas se adaptam muito bem. É uma questão do seu médico ficar trocando um pouco a dose quando necessário, ou para cima ou para baixo, mas não faça isso você. Essas coisas têm que ser feitas pelo seu médico, tá? Um grande abraço. Dr. Riso, queremos deixar aqui o nosso agradecimento. Muito obrigada de coração pela sua participação. Eu tenho certeza que essas informações tão importantes e principalmente vindas de uma fonte tão segura podem fazer a diferença para as pessoas que talvez não tenham acesso a essa informação. Deixo aqui o nosso muito obrigado.